Lição de número 41 tem como tema: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus foi transfigurado. Vocês gostam de histórias de faz de conta? Algumas são divertidas, não são? Mas quando o assunto é eternidade, precisamos saber a verdade, não fantasias. Por todo o mundo há pessoas que seguem crenças, histórias e ideias que tiveram sua origem não na verdade, mas nas mentiras de Satanás, as quais foram criadas para afastar as pessoas da verdade de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, estamos lendo a verdade, dada a nós pelo próprio Deus, que é eterno e que não mente. Em Marcos 8, 27 a 28 nos diz: Jesus saiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Porque o rei Herodes havia prendido e matado João Batista, algumas pessoas pensavam que Jesus era João que tinha ressuscitado. Outros achavam que Jesus era Elias. Elias era um profeta e foi arrebatado ao céu por Deus cerca de 850 anos antes de Jesus vir ao mundo. Algumas pessoas pensavam que Jesus era Elias, que tinha descido do céu. Jesus declarou abertamente às pessoas quem ele era. Ele tinha dito às pessoas que era o Filho de Deus, o libertador que Deus havia prometido desde o início do mundo. Ele lhes tinha mostrado seu poder através dos grandes milagres que tinha realizado. Mas a grande maioria dos judeus ainda não cria nele. Faz muita diferença quem você crê ser Jesus. Você acha que ele foi apenas outro homem bom? Foi ele apenas um bom mestre que fez alguns milagres? Foi ele apenas outro profeta como alguns dos judeus disseram? Em Marcos 8, 29 nos diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus sabia que seus discípulos jamais seriam aceitos por Deus, seu Pai, se eles não acreditassem que ele era o Salvador, o qual Deus tinha prometido enviar ao mundo. Pedro sabia e cria que Jesus era aquele que Deus tinha prometido no jardim quando Adão e Eva pecaram. Que Jesus era aquele que Deus tinha prometido enviar como o descendente de Abrão e de Davi. Que Jesus era aquele que Deus, através dos profetas, tinha prometido enviar ao mundo. Que Jesus era o Cristo, ou seja, o grande profeta de Deus, o grande sumo sacerdote de Deus, o grande rei de Deus. Jesus o Cristo era o mensageiro, o profeta de Deus ao mundo inteiro. Ele só falava a verdade. Jesus o Cristo era também o grande sumo sacerdote. Ele veio da parte de Deus para tirar os pecados do mundo. E Jesus o Cristo era o grande rei. Ele foi enviado por Deus para ser o último regente sobre o mundo inteiro. Marcos capítulo 8, 30, Jesus queria que as pessoas ouvissem e realmente crescem em suas palavras. Ele não queria que as pessoas o seguissem só porque seus discípulos diziam que ele era o Cristo. Deus não quer que você acredite em Jesus só porque um professor, um pastor ou alguma outra pessoa diz a você o que crê sobre Jesus. Sua fé precisa estar em Deus e na sua palavra. Em Marcos 8, 31 nos diz: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus sabia que ele tinha que morrer. Jesus sabia que Satanás ia usar os líderes judaicos para matá-lo, porque eles não criam que ele era o Filho de Deus, o libertador. Jesus também sabia que, apesar de morrer e ser sepultado, ressuscitaria da morte depois de 3 dias e 3 noites.
Você pode dizer o que vai acontecer com você amanhã? Você vai estar doente ou terá saúde? Onde você estará daqui a um ano? Quanto tempo durará a sua vida na Terra? Não sabemos as respostas para nenhuma dessas perguntas. Não conhecemos nosso futuro, mas Jesus conhecia o seu completamente. Deus sabe de todas as coisas. Jesus não era apenas um homem como nós. Jesus era também Filho de Deus. Centenas de anos antes, os profetas haviam predito muitos detalhes exatos do que aconteceria a Jesus. Ele sofreria muita coisa, ele seria rejeitado pelos líderes judaicos, ele seria morto, mas ressuscitaria dentre os mortos. Jesus conhecia e acreditava no que estava escrito no Velho Testamento sobre ele. Ele sabia que era o Salvador que Deus tinha prometido e que tudo o que tinha dito sobre eles iria acontecer. A palavra de Deus é sempre cumprida. Em Marcos 9, 2 e 3 nos diz: 6 dias depois Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, os levou a sós a um alto monte, onde se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, de uma brancura tal como nenhum lavandeiro no mundo poderia branqueá-las. Jesus tinha um corpo humano assim como nós. Ele é homem, mas também era Deus. As pessoas olhavam para ele e ele parecia um homem qualquer. Mas o que ele dizia e fazia mostrava que era diferente. Essa foi a única vez, enquanto Jesus esteve na terra, que sua parte divina mostrou-se através do corpo humano. Seu corpo humano normalmente escondia sua parte divina. Então, quando as pessoas olhavam para ele, parecia apenas um homem comum. Você se lembra do tabernáculo que Deus disse a Moisés, aos israelitas, que construíssem para ele quando eles estavam no Monte Sinai, no deserto? A parte externa daquele prédio era coberta por peles de animais. Quando as pessoas olhavam para ele, só viam as peles velhas e secas, mas dentro do Santo dos Santos, embaixo das peles, estava a luz muito brilhante que mostrava que Deus estava lá. Era assim também com Jesus. Seu corpo humano parecia com o de um homem qualquer, mas por dentro era o grande Deus, todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas, criou os céus e a terra. Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, diz no livro da Bíblia escrito por ele que, em cima do monte, o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol. Em Marcos 9, 4 nos diz: e apareceu diante deles Elias e Moisés conversando com Jesus. Elias foi um profeta, porém, Elias não morreu como os outros homens. Como já mencionamos, ele foi arrebatado ao céu por Deus cerca de 850 anos antes de Jesus vir à terra. A Bíblia nos diz em Deuteronômio que Moisés morreu e foi enterrado por Deus. A morte de Moisés aconteceu cerca de 1400 anos antes de Jesus vir à terra. Deus não o levou para o céu, da mesma forma que levou Elias. Moisés deixou o corpo quando morreu e seu corpo foi enterrado. Elias e Moisés já estavam com Deus há centenas de anos. Quando eles viveram na terra, creram na palavra de Deus e confiaram em Deus e no libertador vindouro. Por causa disso, quando eles deixaram seu corpo, não foram separados de Deus no inferno. Deus os aceitou juntamente com Abel, Sete, Enoque, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e Josué. Davi e todos os outros que concordaram com Deus, que eram pecadores e incapazes de se salvarem e confiarem em Deus para enviar um libertador. Deus agora estava permitindo que Elias e Moisés voltassem à terra para falar com Jesus. O céu é um lugar real, mas não está nesse mundo. O céu é a casa de Deus. Todo aquele que concorda com Deus e confia em Jesus, o libertador, enviado por Deus, irá morar no céu com Deus quando morrer. Quando Moisés e Elias, profetas de Deus, viveram na terra, sabiam que o libertador prometido tinha que nascer e morrer. Lucas, que também escreveu sobre a vida de Jesus aqui na terra, disse que lá no monte de Moisés e Elias
falaram com Jesus sobre sua morte, que aconteceria em Jerusalém. Em Lucas capítulo 9, 30 a 31 nos diz: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Apesar desses homens terem deixado esse mundo muitos e muitos anos antes de Jesus ter nascido, eles sabiam que as promessas de Deus sobre o libertador aconteceriam exatamente do modo que Deus dissera. Deus nunca esquece suas promessas, mesmo que milhares de anos se passem antes de se cumprirem. Em Marcos 9, 5, 8 nos diz: Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam com muito medo. Então uma nuvem que o envolveu e dela saiu uma voz: este é meu filho amado, escutem-no. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Isso foi Deus Pai falando. Ele disse aos discípulos que Jesus era mesmo quem ele dizia ser. Isto é o Filho muito amado de Deus. Porque Jesus era o Filho de Deus. Deus disse aos discípulos que eles deveriam ouvir e obedecer a tudo que Jesus dissesse. Nunca houve e jamais haverá alguém como Jesus, o Filho de Deus. Deus não fala hoje conosco através de uma voz do céu, porque tudo o que Ele quer nos dizer foi escrito neste livro, a Bíblia. Todas as palavras de Jesus que Deus quer que saibamos e obedeçamos foram escritas na Bíblia, e Deus espera que nós as ouçamos e coloquemos nossa confiança nelas. Anos depois da transfiguração de Jesus, Pedro escreveu o seguinte em 2 Pedro 1:16 a 21, que diz: porque não seguimos fábulas enganosas quando lhes falamos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual vocês fazem bem em prestar atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a verdade. Os profetas de Deus falaram a verdade de Deus. Jesus falou a verdade. Suas palavras nos foram dadas para nos conduzirem a Deus e à vida eterna. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições, e convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 42º passo dessa jornada, ou na nossa 42ª lição. Até lá, e muito obrigado por sua atenção.